Olá, engenheiros! Fala, galera da simulação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Kai Talks, seu bate-papo descontraído sobre engenharia. E temos um convidado muito especial hoje, né, Amaral? Exatamente, turma. Hoje a gente vai falar com Arnaud Collin, que é um especialista de homologação de produtos. Ele teve uma trajetória muito grande no setor automotivo e ele é muito especializado em compatibilidade e interferência eletromagnética e como que a indústria brasileira está se acomodando nesse aspecto em certificação, homologação de produtos, e também ele tem um bom panorama aí a nível mundial, que a gente vai ter um bate-papo bastante interessante. Então aguarda a vinheta e vamos começar o nosso podcast. Arnaud, muito prazer aqui, é muito bom tê-lo conosco. E agradeço ter aceito o convite de bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? E a gente pode conversar bastante sobre esse tema que eu gosto muito, né? De interferências eletromagnéticas, simulação, engenharia em geral. Realmente vai ser um prazer. E Arnaud, vamos lá, cara. Como é o praxe aqui do nosso programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouquinho do indivíduo no início da conversa. Então, se você puder contar um pouquinho pra gente quem que é o Arnaud, onde o Arnaud nasceu, acho que agrega, como ele veio parar aqui, com o que ele estudou, como que ele trabalhou, acho que é um resumo legal para a gente começar. Tá bom, então. Então, eu me chamo Arnaud, eu sou francês, né? Eu nasci na França, eu vim para o Brasil em 2007, né? Eu casei com uma brasileira e eu entrei, na época como estudante, terminei meus estudos de engenharia na PUC Minas e eu comecei minha carreira, né, na parte de interferência eletromagnética já, né, na Fiat, né? Na época era Fiat, virou Fiat Chrysler depois de um tempo, e naquela época, né, trabalhávamos todos os aspectos das interferências eletromagnéticas, incluindo simulação, e nessa época, né, eu comecei a conhecer a E3S, né? Começamos a ter uma parceria já, eu como cliente, E3S como fornecedor, e trabalhávamos tentando desbravar, né, os desafios da simulação com carros, né, com componentes eletrônicos, que era muito difícil naquela época, né? Então, basicamente, né, resumindo, né, foi o início, né, da minha carreira com essa parte da engenharia. E aí, quando a gente fala desses desafios da época, eu acho interessante dar esse contexto para o nosso público, que o Arnaud é longo conhecido aqui da E3S, como ele trouxe, porque ele nucleou, na verdade, o que foi o início da certificação eletromagnética utilizando software aqui no Brasil. A gente teve um trabalho juntos na época bastante forte de viabilizar essa novidade que era uma inovação até a nível mundo. A gente não escutava de ter muita tecnologia no exterior trabalhando nessa direção e se tornou um caso de referência aqui que hoje todo mundo está trabalhando dessa forma. A indústria automotiva trabalha de uma forma muito presente, muito forte nesse sentido. Sim. Então, dá pra gente um pouquinho desse panorama, como que era feito na época, qual foi o potencial que você identificou e como que foi o início desse projeto? Sim, então, enfim, né, primeiramente, né, a gente não fala muito, né, ainda de certificação, né, certificação de substituir ensaios ainda não chegou nesse nível, mas no caso de ajuda à engenharia e à tomada de decisões, a simulação, naquela época, para interferência eletromagnética, nem era utilizada ainda. Então, o que a gente fazia era simplesmente teste, boas práticas, né, de projeto, e a simulação era algo considerado com olhos assim, um pouco adversos pelas matrizes também, né? Era algo muito novo. E a gente conseguiu, naquela época, em 2009, ter uma aprovação de uma verba para fazer de maneira como pesquisa mesmo, como inovação, algumas simulações e verificar o resultado, né, principalmente nos carros completos, né, da Fiat na época. E com essa nova ferramenta em mãos, né, que era na época HFSS, na época acho que chamava Ansoft a empresa ainda, e a ferramenta demandava muito esforço computacional para fazer o que a gente precisava. A gente começou a se deparar com desafios de geometrias não perfeitas, né, matemáticas que a gente chamava, né, do carro, que eram feitos para CFD ou mecânica.
E a gente pegava, né, tentava simular uma porta, por exemplo, né, de um carro e demandava primeiro, às vezes, dias para conseguir simular, né, a malha resolver as equações, né, de eletromagnetismo, né, as equações de Maxwell, nessa porta e verificar as reflexões, o campo eletromagnético, como ele se comportava ao redor dessa porta, e demandava muito tempo, demandava supercomputadores, né, para fazer essa simulação, e tinha imperfeições nas malhas, tinha perdas de simulação porque travava, né, um erro matemático no meio da malha. E pouco a pouco, né, a gente começou a pensar em uma maneira de otimizar, né, tanto as matemáticas, tanto os métodos de simulação. Então, do nosso lado, né, da época de montadora, tentando refinar melhor as malhas, e do lado da E3S, né, tendo, né, uma tentativa de aumentar a eficiência, né, dos métodos, dos solvers, né, das malhas geradas também. E a gente chegou, né, em algum momento, a testar um carro inteiro. Né? A gente começou a ter a ousadia, né? Muitas vezes o pessoal olhava lá fora e falava, não, isso não vai funcionar, né? Isso não é representativo, né? Isso ainda não está, vamos falar assim, não é algo que vai substituir ensaio, então não vale a pena. E mesmo assim a gente chegou a avançar. Então isso realmente foi um pioneirismo no Brasil, né, de fazer essa simulação. Apesar do esforço computacional, apesar das imperfeições, em 2011 já começou a ter uma possibilidade de saber qual é o campo magnético, num veículo real, né, importado da matemática, da geometria da montadora, e já consegui saber, né, onde não colocar um chicote, por exemplo. Né, onde não colocar um fio para ele não receber um campo eletromagnético que possa gerar interferência. Poderia ou não ser algo representativo, em algum momento ia virar representativo, porque o objetivo era teste, né? Inicialmente o objetivo era tentar. E pouco a pouco a gente melhorou esse processo, né? E tem pessoas, né, nós também, dentro e fora de montadores, que começaram a fazer pesquisa de correlação do teste com a simulação, que hoje em dia não é nem discutido mais, mas naquela época, evidentemente, e é normal, né, no processo científico, precisava ainda de fazer essa correlação para que depois de muitas correlações possa ser usado de maneira padrão, sistemático, né, nas validações, né. E o que aconteceu, né, do lado da E3S é que as metodologias de teste, que antigamente simulava o ar, simulava elementos finitos, né, em toda a parte da geometria, independente se era, né, metálica, dielétrico, né, simulava tudo, era muito mais pesado. Teve um momento onde teve uma metodologia que chamava um solver, na verdade, chamada FEB, uma metodologia híbrida que conseguiu fazer a simulação de elementos finitos apenas nas partes metálicas e conseguindo, com o método de integrais, evitar de simular o ar. E aí começou a ter eficiência, velocidade, que hoje se testa em segundos, não diria, mas minutos, num laptop. Na época se testava em dias num supercomputador. Então, naquela época, em 2011, 2012, foi o passo, né? Começou a ser possível, de maneira repetitiva, de testar um carro inteiro, simulação de ondas eletromagnéticas em cima de um carro inteiro, com uma antena simulada na frente, né, e conhecendo bem o comportamento desse sistema com software. E a gente publicou isso na época com, né, o Giuliano Moloni, e foi um ponto que foi reconhecido mundialmente. Essa simulação ela foi, né, publicada na conferência de EMC 2013, em Denver, Colorado, e foi usada realmente como base para melhorar cada vez mais e mostrar para o mundo também que era possível, sim, né, realizar uma simulação de carro inteiro. E pouco a pouco, né,
começou a testar mais chicotes também, melhorando, né, os procedimentos de teste de chicote, né, de cabeamento, né, de veículo, que era uma dificuldade. No primeiro momento, né, os chicotes eram um circuito, né, um circuito onde a gente conhecia o caminho dele dentro do carro e precisava desenhar mesmo e simular cada parte desse cilindro, um cilindro ao redor desse caminho. Isso demandava muito tempo e esforço computacional, novamente, né? Porque são muitos metros de cabo dentro de um veículo. Muitos metros, né? Ou até quilômetros, se for pensar. E então, mas claro que a gente não simulava todos os metros de cabo, a gente simulava apenas o circuito, mesmo assim, né? Só o circuito que a gente queria, né? Um sistema de airbag, por exemplo. Mas demandava um esforço muito grande, porque era um cilindro inteiro simulado. Não era uma metodologia que tem hoje, né? Matemática que resolve isso de maneira circuital, né? Então, a gente precisou criar, né, uma seção e, a partir dessa seção, um cilindro. Pouco a pouco, isso virou um script, e pouco a pouco isso virou também uma metodologia à parte, inclusive, nos solvers, né, de simulação eletromagnética, que simula chicote em, eu acho que segundos, né, ou minutos também, de maneira muito fácil, a partir de seção, né, de novo, da seção de chicotes. Então foi melhorando, né, as metodologias, foi integrando a simulação dentro do fluxo também da montadora, como substituindo ensaios, não exatamente, porque substituindo os ensaios de um carro completo, dos componentes do carro completamente, ainda não é algo aceito de maneira sistemática no mundo. Mas tomar a decisão de uma pequena mudança de projeto, ou, por exemplo, uma mudança de chicote, passava à direita, agora ele vai passar à esquerda, né, do vão motor. Tomar a decisão em função disso, sem precisar retestar um novo carro, isso já era possível e virou algo corriqueiro, né, de conseguir não gastar de novo com um novo meio de teste, que muitas vezes é testado fora do Brasil, fazer uma simulação para resolver isso, já permitiu, por exemplo, de posicionar bem um circuito de potência, um dos problemas de interferência eletromagnética é quando o circuito de potência passa perto de um circuito de sinais, podendo ter né, diafonia, né, crosstalk entre os dois, podendo queimar até, né, e o circuito de sinais. E em um desses casos, por exemplo, um circuito de vários amperes passava no mesmo chicote, no mesmo duto, que um circuito de um sensor de temperatura. Falei, bom, isso era uma proposta de projeto. Como a gente vai fazer? Vamos aceitar qualquer coisa, testar e depois mudar o projeto? Vai custar caro. Não, vamos fazer a simulação disso? Vamos ver esses amperes passando do lado desses sinais de só miliamperes. Vamos ver, esse sensor de temperatura consegue sobreviver a isso? Então, a resposta do software foi, não, né? Dentro do circuito de sinais, a corrente vai subir além do que o sensor consegue aguentar. Então, vamos ver qual a distância possível, né? Para que a distância necessária para que os dois circuitos possam conviver, né, coexistir. E a gente conseguiu achar, né, depois de 1 ou 2 centímetros, né, a diafonia, o crosstalk diminuiu o suficiente e foi possível avançar com esse projeto, graças à simulação, sem refazer teste. Depois, claro, o teste final mostrou que estava tudo certo, mas a simulação ajudou demais. E foi assim, todas as demandas de projeto estavam, né, sendo analisadas por simulação antes de dar um ok sobre retestar ou não. Então, isso já economizou teste, isso já orientou as engenharias, porque eu não estou falando da Fiat, mas hoje em dia, claro, né, todas as montadoras e também os fabricantes de peças utilizam a simulação para isso, para orientar, otimizar design, né, e saber se no teste oficial, que, de novo, isso não foi cortado, testes oficiais não são cortados, se no teste oficial ele vai passar de primeira. Isso, um teste oficial custa muito caro, na janela de teste de uma câmara anecoica é muito caro. Então, conseguir passar de primeira é uma vantagem competitiva. Hoje em dia não é nem uma vantagem competitiva, quem não faz, ele está em desvantagem. Já inverteu o jogo, né? Então, faz parte de umas boas práticas, né? A simulação tomou esse
esse lugar, né, de otimização quase obrigatória no início de um projeto. Tanto é que as montadoras hoje pedem, muitas delas, de maneira compulsória ou não, para os seus fornecedores para realizar, né, uns ensaios, umas simulações antes de entregar um projeto. Então, isso tem essa confiança, esse nível de confiança para otimização. E para, em caso de projeto similar, e o caso na aeronáutica também, de conseguir fazer uma validação da mudança de projeto. Uma mudança pequena de projeto, então não vai retestar o carro inteiro, né, o avião inteiro. Então isso é o nível que está hoje a simulação eletromagnética no Brasil, né, para auxiliar, né, o processo de validação oficial. Né? Não substitui ainda, mas está chegando a um ponto de, vamos falar, virou incontornável, né? Incontornável nesse contexto, tá? Passou do início até os dias atuais. Não, excelente, Arnaud. Você comentou aí que houve uma evolução muito grande nos métodos numéricos, né, nos softwares atuais para análises eletromagnéticas, e eu queria saber um pouquinho mais sobre quais são, primeiro, como que é feito o processo de homologação de um produto em IMC, né, quais são os principais desafios para esse processo, e você já comentou, mas talvez passar um pouquinho mais de detalhes de qual que é o papel atual da simulação computacional nesse processo. Certo. Talvez, até antes de responder, eu acho legal, porque o Arnaud deu um show aqui pra gente, né, do que a gente meio que prega aqui dentro de casa. Não, simulação não mata teste físico, a gente quer que o teste físico passe de primeira, a gente fala muito isso, e é fácil você criar um produto superdimensionado que passa de primeira. Outra coisa é você criar um produto otimizado que passa de primeira. É isso que está diferenciando quem está puxando o estado da arte aí ou não. Mas eu acho que é interessante comentar, até porque no café a gente teve uma indagação dessas. Uma pessoa perguntou para a gente, tá, mas por que você estuda MCMI num veículo? O que está drivando tudo isso? Eu achei uma explicação muito interessante, que é, poxa, imagina que você está andando na estrada, um veículo passa ao seu lado, e a interferência das antenas desse outro veículo dispara o seu airbag, por exemplo. Então, isso é um fenômeno de interferência. Acho que seria legal você navegar um pouquinho nisso antes de... Né, vamos voltar ao porquê, né? O porquê se preocupar com interferências eletromagnéticas no veículo ou em outros sistemas, né, eletrônicos, né? Então, basicamente é isso, né? Os sistemas eletroeletrônicos, hoje em dia, eles precisam coexistir sem que um gere interferência em cima de outro ou sem se gerar uma autointerferência, que isso pode acontecer também, né? Então, circuitos hoje eletrônicos, né, nos veículos são sistemas e subsistemas. Então, precisa saber se os sistemas perturbadores, né, os motores, cargas indutivas, enfim, se eles vão gerar uma perturbação conduzida na linha de alimentação, por exemplo, do carro, ou irradiada pelo ar, né, que possa interferir nos sistemas vítimas, né? E esses sistemas vítimas, as centrais que trabalham com sinais, né, de menor voltagem, né, ou corrente, essas vítimas, elas precisam ser protegidas. Então, o que a gente faz na compatibilidade eletromagnética? A gente torna os perturbadores fracos, né, em termos de emissões. A gente coloca filtros, né, tenta otimizar o layout, né, onde passa o chicote. E as vítimas, a gente reforça elas, né, traz uma imunidade para elas, né, com também outros filtros, mas enfim, aumentando, né, a probabilidade de funcionar bem juntos. Então, emissões baixas, imunidade alta, isso aí é a compatibilidade, né, eletromagnética. Chama EMC, uma sigla inglesa, mas CEM, se fosse em português. E a partir dali, né, o sistema não tem abertura de airbag enquanto a pessoa está dirigindo, não tem a aceleração do veículo, ou então o airbag entrando. Estou falando de casos que podem muito bem acontecer se não tiver cuidado, tá? Com os projetos. Não tem, por exemplo, uma queima, né, de um sistema, de um rádio, de uma central qualquer. Não tem um carro parando na estrada. Um central de injeção hoje é muito importante, quase um coração, né, do veículo. Então, um carro parando por causa de interferência eletromagnética, hoje em dia carros autônomos, nossa vida toda está na mão de sistemas eletrônicos que tomam decisões. Um virando zero, por causa de interferência, pode matar uma pessoa.
Então, isso é todo o cuidado que tem que ter. Então, por isso, né, perturbadores fracos, vítimas fortes e o meio de acoplamento mais protegido possível, né? Você falando de chicote, nossa, chicote precisam ser ou blindado, trançado, ou pelo menos passar no lugar certo. A simulação mostra onde, né? Isso é bom, né? Então, não colocar sinais perto de potência, enfim. Então, pensando em tudo isso, aí a gente tem o quê? Projeto bem feito e testes. Esses ensaios, né? Eles demandam bastante tempo, organização, porque precisa testar sistema primeiro e depois integrar esses sistemas no carro. Então, com fornecedores têm uma responsabilidade grande nisso, né? O fornecedor faz testes já, muitos testes. Em bancada, né? Numa câmara anecoica, enfim, entrega isso para a montadora, que ela integra, faz o teste de novo, com menos teste, mas faz o teste tudo integrado no veículo completo, também numa câmara anecoica, tudo caro, né? A infraestrutura é muito cara, portanto, às vezes inexistente no Brasil, ou com pouca oferta, e então muita gente faz teste fora do Brasil. Tem muita exportação de meio de prova para isso. Então, isso custa muito, demanda tempo. Se demanda tempo, pode fazer o teste em cima da hora, antes do lançamento, e não dá tempo de errar, não. Então, a otimização no início, ela é fundamental, né? Não dá... Quem faz bem a parte de projeto, simulação e até os ensaios físicos de componente, por minha experiência, não tem problema nenhum nas validações de veículo completo, que é essa fase crítica que normalmente não deveria ter problema nenhum. Então, mas a luta é essa, né? As montadoras lutam por isso, né? E os fornecedores estão envolvidos nessa luta e precisa entregar para o cliente algo completamente seguro, com os desafios das novas tecnologias, das novas frequências, dos novos níveis de perturbações que podem aparecer na cidade, tem o 5G chegando, enfim. Tudo isso é realmente um desafio que só ensaios não resolvem. Então, o que eu estava falando mais cedo, né? O pessoal hoje acha que ensaios... só realizando ensaios, a gente vai ter certeza e o risco vai chegar a zero. Não. Projeto é gestão de risco, ensaios fazem parte dessa gestão de risco, mas o projeto, a simulação, que consegue configurações muito maiores do que um ensaio consegue fazer, consegue acessar variáveis dentro variáveis físicas, né, ou de funções dentro do sistema que um ensaio não vai conseguir, isso é fundamental. E às vezes chega um momento onde o projeto precisa duplicar sistemas, redundância de sistemas, porque não dá para testar. Eu vou falar um exemplo, né? Testar a imunidade irradiada, por exemplo, aplica um campo no veículo, no mesmo tempo que acontece uma descarga eletrostática, que a conexão está enferrujada e que, no mesmo tempo, o sistema, né, de assistência à direção tem uma pessoa aparecendo na frente e precisa funcionar o LiDAR, por exemplo, né? São várias coisas que não dá tempo de testar. Simplesmente não dá tempo. Daria? Daria, talvez, depois 10 anos de desenvolvimento de um carro, mas o mercado não aceita 10 anos de desenvolvimento. Então, precisa ser otimizado, precisa ser polivalente no desenvolvimento. Então, ensaios é importante, não vai ser, eu acho que nos próximos 10 anos, 20 anos talvez, não sei, não vão ser substituídos, mas eles precisam ser auxiliados, e cada vez mais. Hoje, a quantidade de sistemas que tem no carro é um desafio que, de novo, não dá para testar realmente tudo, 100% das funções, com 100% das condições de configurações tem que fazer escolhas. E essas escolhas envolvem simulação. Então, precisa estar em alguns minutos, algumas horas, quem sabe, reproduzir alguns ensaios para orientar mesmo o desenvolvimento. E um comentário, né? Quando você fala de exportar tecnologia para fazer esse processo, a gente está literalmente falando de você botar o carro, botar o caminhão dentro de um navio. Isso mesmo. Cruzar o oceano, cruzar rodovias na Europa para fazer o teste lá, para mandar o resultado para cá de volta e você saber. E torcer muito para não ter que corrigir nada no projeto,
no ferramental, na linha de produção, porque tem um problema grave descoberto em cima da hora. Não pode acontecer isso, né? Então, é muito crítico. Esse é um processo muito crítico, é muito caro. Então, para um setor aeroespacial isso piora ainda mais, né? Pelas dimensões Sim. ali, então é bastante complexo. E apesar da indústria automotiva ter uma preocupação de massa e querer baixar o preço do produto ao máximo possível, a indústria aeroespacial ainda tem que fazer esse mesmo compilado de desafios, estabelecer voo, né? E aumentar a rota. Então, sim. E a exigência sendo maior, também os custos envolvidos são maiores. A falha no veículo automotor, ela é possível de ser mitigada às vezes, porque o carro para, a pessoa ainda pode se salvar. No avião não tem nem como. Então ali a exigência é muito maior, o custo envolvido nas proteções dos sistemas é maior, de blindagem, de uso de materiais, de redundância de sistemas. De novo, se fizer isso no carro, seria um tanque, né? Não tem como muito fazer. Então, de novo, é preciso otimizar o projeto. Ao mesmo passo que também pela estatística da coisa, você tem milhares de determinado modelo de carro circulando numa cidade, centenas de milhares a nível país. Uhum. Então, um problema desses também pode colocar em vida ainda mais pessoas até do que determinada aplicação aeroespacial, se for analisar. Então, tá aí o peso da aplicação, da solução de engenharia que a gente está discutindo aqui, né? E foi muito importante você fazer essa pergunta para o Arnaud, porque eu não sou da área de eletromagnetismo, né? Mas às vezes nós não temos a noção da importância desse tipo de testes e de homologações para o nosso dia a dia. Então, componentes eletrônicos cada vez mais fazem parte ali do dia a dia, está em tudo, está aqui no meu pulso, no celular, no microfone, em tudo. Então, essa interferência, para quem não é da área, talvez não consiga mensurar a importância desse estudo, né? Porque não se vê a onda eletromagnética, né? Tirando a luz, né? Mas nesse caso a gente não está nem falando da luz, né? Está falando de uma interferência que não é visível, que não deixa rastros, né? E que não está mais vinculada apenas ao nosso conforto. Está vinculada à nossa vida, a nossa sobrevivência a um acidente ou não, né? Então, tomando decisões para nós, só que a interferência é alguém falando assim, vira para a esquerda, enquanto tem uma parede. É isso, né? A interferência, ela não é racional. Então, fica a responsabilidade dos engenheiros para evitar problemas de risco de vida de usuários. É segurança funcional do veículo. Inclusive foi criada uma norma depois, né, que chama 262, sobre justamente segurança funcional automotiva. Enfim, EMC, o fluxo de EMC tem que fazer parte desse processo todo de segurança funcional. Hoje em dia não dá mais para simplesmente deixar um projeto sem pensar em nada de interferência. Antigamente tinha só carburadores nos veículos, um chicote só, enfim, todos sistemas muito robustos, era pura elétrica, né? Nada de eletrônica. Não podia ainda desprezar, mesmo assim ia dar problema, mas podia desprezar um pouco. Hoje em dia, de novo, é vida, é responsabilidade de vida dos usuários. E uma das coisas que é surpreendente no Brasil é que não há compulsoriedade nacional. Como tem, por exemplo, na Europa, ou tem por autodeclaração, né, nos Estados Unidos. Não existe uma necessidade obrigatória por Estado, né, pelo país, de realização de ensaios de compatibilidade eletromagnética automotiva. Tem para eletromédico, tem a Anatel também existe muita coisa, mas não para automóveis, tirando um ou outro componente. Tá? Então, isto é hoje algo que depende da autorregulamentação das montadoras. Então, o órgão são as montadoras, né? É isso que... o bom disso, de um lado, é que elas têm obrigação lá fora, então as matrizes já têm um fluxo de validação, né? Faz um trabalho muito bem feito, né? Mas, de novo, tem essa é uma questão que eu acho que a sociedade ainda não se... como não vê, né? Talvez não cobra, né? Mas é um ponto... né, super, super importante, que faz tão importante quanto um crash test.
hoje em dia. Então, mas os investimentos estão sendo feitos, né? As montadoras não estão desprezando em nenhum momento, porque realmente o risco eles conhecem, mas acho que a sociedade precisaria talvez ter um pouco mais de sensibilização ao tema, tá? Mas vamos ver o quanto que a gente consegue ajudar com esse conteúdo aqui. Sim. E até aproveitando esse gancho, eu não sei se você consegue compartilhar um pouco conosco com essa experiência que você tem, quais formas seriam mais eficientes para a gente superar os desafios de homologar um produto pensando em MCMI atualmente? Sim. O que está no radar? Para conseguir homologar melhor um produto? Isso. Então, hoje, né, homologar melhor um produto tem que ter, né, eu falei, um projeto, né, um projeto bem feito, com engenheiros bem formados nisso, uma simulação, acho que é uma ferramenta que ajuda muito, e algo que está faltando às vezes também é infraestrutura, né, falta infraestrutura para realizar os ensaios, né, tendo mais infraestruturas no Brasil vai conseguir ajudar a testar mais rápido também, né, com menos receio de que eu vou ter que gastar 1 mês, 2 meses, 6 meses para exportar e trazer de volta. Bom, esse é um gargalo, sim, hoje no Brasil, a estrutura metrológica, né, de testes. Mas além disso, eu falei da sensibilização, não só do público em geral, mas das engenharias também, para entender melhor o fluxo de validação, o que está justamente, a visão global, né, a visão macro até o micro, né, o que envolve, né, a interferência eletromagnética. Então, quais são as razões que se testam, quais são as normas que são necessárias, os requisitos, né, quais são como são feitos os testes, simplesmente. Eu acho que eu tive a sorte de dar treinamento a muita gente, inclusive turmas de trainee, né, em algum momento, que entravam justamente para começar a vida profissional, quase a maior parte deles, já numa montadora. Isso, eu achei que foi assim, seria fundamental que todos os, né, novos engenheiros tenham pelo menos uma visão global dos processos, eu falei só de MC automotivo, mas dos processos principais para os quais eles vão ser solicitados. Então, alguém que não vai ser responsável, né, de interferência eletromagnética, mas vai desenvolver um projeto eletrônico, precisa saber que ele vai ter uma função importante nessa área. Isso eu acho que ainda falta um pouco. A integração das equipes, né, a conscientização dos stakeholders, né, das equipes, ainda falta bastante. Isso eu acho que não vale só para a MC, mas acho que é uma questão de maturidade de processos, né, de empresas. Mas o fato de trazer isso para pessoas que começam ou que entram, não começam, às vezes pessoas experientes que trabalhavam em outra área e vão começar a trabalhar com eletrônica, eu acho que uma introdução à importância do tema e aos principais aspectos do tema é fundamental para não ter aquele caso de desprezo, não, isso aqui quando tiver tempo, né? É um risco, né? Não, isso aqui não é homologativo e não entendo, não vejo, então quando que vai acontecer isso? Tipo de pergunta, né? Quando que vai acontecer esse tipo de interferência? Eu quero ver para crer. Coisas assim que não deveriam acontecer, né? É um processo já maduro, que tem, né, muitas pessoas que já pesquisaram, publicaram sobre o tema. Tem gente que morreu, né, para poder gerar essas normas, né? Essas normas é por causa de acidentes, né? Sim. Já tiveram acidentes, cada nível da norma é por causa, tem um nível, por exemplo, de 600 volts por metro, algumas montadoras, que é imposto pulsado na faixa de radar. Por quê? Né? Porque teve acidente do carro parando do lado de um radar em algum momento. E está lá na norma e não é para discutir, porque gerou um estresse muito grande. Eu acho que naquele caso ninguém morreu, mas... então, essa aceitação dos fluxos de segurança automotiva, a MC faz parte disso, ela deveria ser maior. Ainda tem uma luta grande dentro das empresas. Porque, claro, né, existe uma corrida muito grande para conseguir, no final, vender um carro, né, desenvolver o carro e começar a botar ele na linha de produção. Mas certos processos são pouco conhecidos e poderiam
às vezes, sofrer com a falta de conhecimento de pessoas conexas. Não as pessoas envolvidas diretamente sabem, mas as pessoas conexas, até um comprador, uma pessoa que vai cobrar um fornecedor, não deveria ficar de fora, né? Então, essa conscientização, eu trabalho muito com isso, muito treinamento, etc., mas eu lutei internamente também, né, quando trabalhava em montadora, é um ponto, um gargalo. Não é só a infraestrutura, não é só ter engenheiros bons. Toda empresa, né, que se preza tem engenheiros bons, mas acho que é a questão de vontade também, de integração de alta diretoria, é maturidade de empresa. Né? E reforço, a gente está falando muito de carro, caminhão, avião, mas isso se aplica a tudo. Então, o seu celular, o seu relógio, o notebook, o televisor, tudo isso faz parte. A maquininha que passa cartão de crédito. Onde tem um componente eletrônico, faz sentido essa discussão que a gente está tendo aqui. Exatamente. E, Arnaud, você comentou agora, na sua última fala, sobre a questão de profissionais capacitados. E aí eu queria te perguntar, como é que está o mercado atualmente? Existem muitos profissionais capacitados para atuar com simulação eletromagnética? Há uma falta de profissionais capacitados? As empresas estão buscando profissionais assim? Como é que está esse mercado? Bom, então, pelo menos até pouco tempo atrás, né, era considerada uma mosca branca, alguém que trabalha com interferências eletromagnéticas, nem que seja com engenharia eletromagnética, é algo raro. Existe hoje cursos, né, que são de eletrônica, focada em eletrônica ou elétrica, né, engenharia elétrica e eletrônica, e isso, a parte de EMC ou a parte eletromagnética é só um módulo disso, né. Mas tem uma pessoa que fez treinamento comigo outro dia procurou, eu falei, onde eu acho uma pós-graduação em interferência eletromagnética? Existem, tá, no Brasil, algumas universidades mais, digamos assim, especializadas, com professores, referências nessa área, mas ainda é algo raro de se encontrar assim, olha, eu preciso de um engenheiro que esteja pronto para trabalhar com simulação eletromagnética, ou pronto para trabalhar com simplesmente validação eletromagnética de sistemas eletrônicos. Geralmente vai pegar uma pessoa que é formada em eletrônica, né, ou até engenheiro eletricista, né, e fazer o resto da especialização dele dentro da empresa, né. Alguns vão ter feito essa pós-graduação, na verdade, vou pensando, por exemplo, em Minas, por exemplo, tem na UFMG pessoas muito feras mesmo em eletromagnetismo, focada em qualidade da energia. Focada em sistemas embarcados já menos. Então, a pessoa vai puxar um tema que tem a ver um pouco com qualidade de energia e tentar, né, fazer algo na parte de sistema embarcado. Então, conseguir puxar o conhecimento onde ele está. Mas ainda, digamos assim, precisa se desenvolver polos de excelência. Eu sei que tem muita gente tentando fazer isso no Brasil, eu sei que está no radar, né, de muitas universidades, mas polos de excelência em, por exemplo, compatibilidade eletromagnética. Só esse tema. Né? Então, sistemas embarcados. Isso demanda movimentação e demanda infraestrutura também. Porque, por exemplo, eu dou muito treinamento, né, e muitas vezes é teórico, né, tive a chance de dar um prático, né, na semana passada até, faz até mais a diferença quando a pessoa vê a câmara anecoica, quando a pessoa vê, né, o setup instalado na frente dela, desmistifica um pouco, né, e a pessoa consegue chegar no seu fluxo depois, né, vamos lá falar com o diretor, estou lá trabalhando no desenvolvimento só nos papéis, mas eu sei que um teste de BCI, por exemplo, é isso aqui, vai representar esse risco e eu preciso, né, cobrar o fornecedor porque eu vi, né. Então, isso hoje talvez falta, como não tem muita infraestrutura, às vezes os cursos também são mais escassos, né, então acho que vem junto, né, e como não tem muita infraestrutura, tem uma falta de oferta. E quando tem essa oferta, ela poderia ser usada tanto para ensaios, vender ensaios, atender o mercado, e para ensinar. Só que hoje não tem, não sei que é a dor de alguns, né? Tem infraestruturas que estão saturadas,
não tem como usar como, ou nem como pesquisa às vezes, né? É puramente ensaio, e, né, precisaria criar centro, né? Centro de competência para trazer para o mercado mais especialistas, né? E, enfim, para simulação também, né? E fazendo aqui uma conexão de tudo que você trouxe no seu discurso até agora, né? A gente conversou sobre o pioneirismo do Brasil nessa tecnologia, sim, na indústria automotiva da qual você encabeçou. Você trouxe aqui a dificuldade de infraestrutura, de fazer o processo de certificação, de homologação. Você trouxe o papel da simulação para ajudar esse processo, para trazer seguranças, da liberdade criativa para testar o projeto. E acho que tudo isso culmina no ponto que a gente está hoje, que você não mais é cliente da E3S, hoje você é um parceiro da E3S, e você está hoje levando ao mercado uma solução de infraestrutura que complementa a simulação. Então, se puder comentar um pouco sobre a sua empresa, o que você está fazendo nesse momento. Sim. A MCall, né, a minha empresa, já, né, desde 2018, ela tenta trazer, né, para o mercado justamente consultoria, né, assessoria para esse processo todo, que é complexo, né, um processo que envolve, né, muitos stakeholders, muitas ações, né, importantes, muitas preocupações, muitas tecnologias, e no mesmo tempo que traz essas formações, consultoria, a gente também fornece, né, a gente tenta fornecer para quem está disposto a investir aqui no Brasil, câmaras anecoicas, câmaras blindadas, para justamente fazer esses ensaios, ou nem que seja fazer o que chama de pre-compliance, né, que a pré-conformidade, que é a tentativa e erro, né, uma empresa que se lança num desenvolvimento de eletrônicos, que talvez não faziam antes, talvez não tenha ainda infraestrutura para testar em casa, mas pode ter um sistema, uma sala blindada pequena, né? A gente trabalha com dois tipos, né, de infraestrutura. Uma infraestrutura clássica, né, a gente representa uma empresa alemã que chama Franconia, né, com câmaras anecoicas, né, de chapa, com absorvedores completamente padrão, né, para chegar a 120 dB, né, de atenuação, que é muita coisa. Né, enfim, todos os tamanhos possíveis, até veículos, até caminhões, enfim, pode instalar, né? A MCall instala também, em nome da Franconia. E também estruturas em tecido metálico, pode ser tendas, pode ser revestimento como papel de parede com um tecido de níquel, em qualquer estrutura já de alvenaria que estiver disponível, ou de drywall, para conseguir chegar a 40, 60 dB de atenuação, que já ajuda muito em desenvolvimentos e pode até realizar ensaios de conformidade, dependendo do ensaio. Então, a gente trabalha com a empresa italiana, no caso, é Soliane, para essas infraestruturas mais leves, né? Então, a gente trabalha nisso e, claro, né, somos parceiros também de vocês quando se trata de trazer o fluxo de simulação, né, a ferramenta de otimização, graças à simulação, aos nossos clientes. Porque muitas vezes a pergunta ela vem nesse sentido, né? A gente não está conseguindo passar no teste. Como que a gente faz? Tentativa e erro? Tentativa e erro é legal, mas é um pouco do passado. A simulação hoje já mata o problema, certamente. Para muitos dos problemas já daria, né? Então a gente, né, trouxe, né, essa parceria, já faz um bom tempo, né, que a gente está trabalhando juntos, para poder complementar essa orientação, né, dos nossos clientes, né? E no mesmo tempo, né, a gente está, né, orientando eles nos equipamentos de ensaios com a Rodent Fast, que é o nosso grande parceiro, né, para sistema de ensaios, né, medidores, né, de campo, né, gerador de sinais, todos os sistemas, né, que permitem realizar testes medindo sinais ou gerando sinais. A Rodent Fast nos apoia também, mais ou menos, desde que a gente conversa com a E3S, a Rodent Fast também, na época da Fiat, estava bastante parceiros. Então é isso, né? Acho que nossa missão, né, na MCall é orientar, né, os nossos clientes, montadoras, subtier fornecedores, né, laboratórios, esses setores que
tem projetos de eletrônica, em geral, universidades, para conseguir entender melhor os fenômenos e ter produtos mais robustos, mais seguros nas ruas, né? No caso, se for carros. Tá? É isto. E se a gente for falar, é claro que a câmara anecoica clássica para fazer todo o processo de homologação é crucial, não existe discussão disso, mas o que eu acho interessante da solução é justamente a tecnologia da câmara blindada, que muitas vezes vai aproveitar um espaço já existente na estrutura daquela empresa, você vai preparar aquele ambiente para fazer vários testes de pré-compliance e com isso permitir que o time de engenharia inove nesse produto e confronte os testes que eles estão fazendo na ferramenta num espaço próprio sem depender de fila. Sim. Acho que a gente fala muito de custo, mas nessa indústria o que eu vejo que é um grande gargalo é tempo, porque Sim. tem fila para usar esses sistemas. Então você está desenvolvendo seu produto e quando chegar a hora, tenho que fazer um teste físico. Você está preparado para ficar 6 meses na fila? Porque as montadoras já ocuparam todo o espaço até lá. Sim. Você não vai ter resultado em menos de 6 meses. Sim. Então aí que faz interessante ter uma solução dessa dentro de casa, né? Sim, porque isso depende dos orçamentos de cada empresa. Tem empresas pequenas que estão começando, às vezes, a trabalhar, né, na área eletrônica. Tem gente que começou mecânica e virou, eu quero começar a desenvolver a parte eletrônica também. O orçamento é menor, mas mesmo assim dá para ter um início de infraestrutura que vai orientar o designer, né? Isso é bem importante. E claro que as filas, sim, são grandes, né, no Brasil para conseguir uma janela de teste. Então, dependendo se for um teste de pre-compliance, pode ser mais interessante investir numa infraestrutura própria, né? Mas é preciso de pesar, né, a quantidade de desenvolvimentos também que a empresa tem, né? Mas é umas conversas que a gente está tendo, né, por aí, tentando melhorar a quantidade de câmaras, de infraestruturas de ensaio no Brasil. É algo que é um gargalo. Eu sei que até os órgãos regulamentadores gostariam de ter mais infraestrutura, mais gente para fiscalizar também, né? Para que não sei o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Para que tenha, se vem primeiro uma infraestrutura grande para que a fiscalização possa depois pedir, né, mais teste, ou se primeiro tem que ter alguma ação, né, das autoridades para que os laboratórios comecem a se mexer com visibilidade, né? Então, enfim, é um desafio, mas as realidades da tecnologia hoje, né, dos riscos envolvidos nas 5G, radar automotivo, ADAS, né, carros autônomos, não deixam mais escolhas, não. É preciso acelerar mesmo na infraestrutura, né? Arnaud, o bate-papo foi fantástico, dá para ficar horas aqui. A gente vai ter essa oportunidade, a gente vai ficar aqui mais um tempo, mas para o nosso público o episódio já está ficando aí no tamanho que a gente entende que é palatável para o cara assistir na casa dele. Então eu quero agradecer de novo a sua vinda aqui, a presença, esse bate-papo. Foi muito enriquecedor e eu acho que vai agregar bastante no nosso público e espero que a gente consiga construir muitas coisas juntos ainda. Perfeito, eu que agradeço. E, enfim, estou à disposição, né, para caso precisar de apoio, né, nesses projetos, né, de interferência eletromagnética, tanto para produto, tanto para serviço, enfim, e simulação, né, estamos podendo ajudar vocês. Eu agradeço bastante também a sua presença aqui, Arnaud. Eu aprendi muito, então acho que o nosso público também vai ficar bem interessado nesse assunto, na importância da compatibilidade eletromagnética. Eu fiquei na dúvida ainda se é verdade que ele é francês, porque o português aí tá excelente. Tenho minhas dúvidas, mas, Arnaud, muito obrigado. E com certeza aí a gente vai se encontrar, porque esse assunto ainda tem muita coisa para conversar. Quem sabe a gente não se encontra aí brevemente em mais um episódio aqui do Kai Talks. Tá certo, merci. De rien? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. É isso aí, pessoal. Ficou com dúvida ou tem alguma sugestão? Manda pra gente no nosso e-mail